Muito boa tarde a todos, meus irmãos. Boa tarde aos irmãos presentes, aos irmãos que nos assistem pelo Facebook, pelo YouTube também. Sejam todos bem-vindos a mais uma tarde de trabalhos no Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Antes de iniciarmos, quero convidar a todos a elevar o pensamento a Deus. Vamos silenciar um pouquinho nossos pensamentos. Vamos deixar nossas preocupações lá fora e concentrar nossa atenção nesse ambiente em que os mentores espirituais desta casa já prepararam para nos receber, de modo que, quando nós aqui chegamos, já estamos sendo atendidos pela espiritualidade amiga, que sabe exatamente o que nós precisamos no dia de hoje. E nós fazemos a nossa parte, que então é dirigindo a nossa atenção para esse trabalho, tendo bons pensamentos, pensando em Jesus e pedindo a permissão de Deus para dar início ao nosso trabalho. Que possamos, Pai, ao sairmos daqui, nesta tarde, sairmos com aquilo que nós precisamos, com o alimento espiritual de que precisamos nesse dia. Que assim seja. Hoje nós temos uma alegria de ter aqui conosco a nossa irmã Janete Azambuja Correia, trabalhadora dessa casa e autora de livros espíritas, onde hoje ela vai nos apresentar a 7ª obra escrita por ela e lançada pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A obra que ela vai nos apresentar hoje é Francisco Spinelli, o Ceareiro de Jesus. Uma obra ditada pelo espírito Eurípides Barçanufo, que é o orientador espiritual desta casa. Então, passo a palavra para a Janete. Eu vou regular a câmera agora. Tá bom. Deixa eu regular pela altura. Certinho? Também. Então, boa tarde, meus queridos irmãos. É sempre uma alegria estarmos aqui na nossa casa de trabalho, de estudo, onde há tantos anos nos encontramos. E hoje vamos falar então de Francisco Spinelli, o nosso Ceareiro de Jesus. Vamos descobrir um pouco quem é essa personalidade e por que estamos falando dele, o que podemos trazer das lições de Francisco Spinelli para o nosso dia a dia. Em maio de 2024, tivemos uma grande enchente. Na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, no espaço da livraria, a água batia. O piano se desmanchava, os livros estavam encharcados, a maioria não seria mais aproveitada. A umidade subia, a tristeza era desoladora, assim como em toda a cidade e em grande parte do nosso estado. As águas tomando conta das residências, dos nossos lares, avassalando as nossas vidas. E naquele momento, no espaço da livraria, onde aqueles livros, editados com tanto carinho, boiavam dentro d'água, se aproximam a caravana de espíritos, entre eles Francisco Spinelli, o dirigente espiritual da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Algumas lágrimas caíram dos seus olhos ao olhar aquele piano cujas teclas nunca mais tocariam, aqueles livros cujas páginas não seriam lidas. Mas a altivez daquele espírito e de todos que ali se encontravam falou mais alto. Entregaram tudo aquilo para Jesus. A partir daquele momento, se dividiram e partiram em visita, vejam bem, a cada um dos espíritas do estado do Rio Grande do Sul.
Cada trabalhador recebeu a visita de um caravaneiro. O socorro, o alento, a prece para o recomeço. Em setembro, do mesmo ano do ano passado, uma das casas espíritas que ficou debaixo d'água, em Eldorado do Sul, recomeçava suas atividades num evento programado por Ismael, o dirigente espiritual do nosso Brasil, um evento de nome Esperançar. E lá estava toda essa equipe espiritual novamente, Spinelli, grato a Jesus, com a falange de trabalhadores, a maioria que já foram trabalhadores encarnados no nosso estado, cuidando para o prosseguimento das atividades espíritas após a enchente, além do recomeço de cada lar, de cada família que havia perdido tudo. Mas quem foi Francisco Spinelli? Este livro traz existências passadas de Francisco Spinelli para que nós possamos apreciar e trazer para os nossos dias, para a nossa vivência. Na última existência, quem foi Francisco Spinelli? Para nós nos situarmos, um italiano, nasceu na Itália em 1893, no dia 31 de dezembro, nasce o italianinho Francisco Spinelli. Ele vem para o Brasil aos 18 anos de idade, estabelece com os pais em Vacaria. Desde criança, ao concluir o primário, já era extremamente inteligente, aprendeu a alfaiataria, a profissão do seu pai, profissão que ele seguiu em Vacaria. Mas ele era uma pessoa bem comum, como cada um de nós, um espírito elevado que teve na última existência situações bem comuns. As profissões que Spinelli desenvolveu nessa existência: alfaiate, subdelegado, bancário do Banrisul, dono de uma revenda de carros, contador, escrivão e encantado e, por último, advogado. Então, um jovem imigrante que foi se desenvolvendo profissionalmente, casou-se com Dona Adolcina de Bom Jesus, onde foi residir. E o primeiro contato com o espiritismo foi após o casamento, na casa do sogro. Ele lia a revista O Reformador, da Federação Espírita do Brasil, para melhor compreender a língua portuguesa. Vejam bem, para aprender a nossa língua, ele começou a ler a revista O Reformador e se encantou pelo espiritismo e tornou-se, então, espírita desde aquela época. Em Bom Jesus, como homem no mundo, como qualquer um de nós, presidiu um bloco carnavalesco. Fundou um cinema na cidade. Um homem à frente do seu tempo, com uma visão de futuro para as coisas do mundo, do dia a dia. Então, às vezes, nós pensamos, mas um espírito de luz na Terra era um santo, era alguém que só rezava. Não, era um homem no mundo. Ele teve 14 filhos com a Dona Adolcina. 8 deles desencarnaram precocemente. A dor de perder um filho, que alguns sabem. E ele, mesmo com essa dor do desencarne de 8 filhos, ele continuou com as suas tarefas. Ele visitava os espíritas na Serra Gaúcha de burro, de mula, de cavalo, a pé, levando livros, fundando casas, levando o ensinamento. Mais adiante ele se muda para Porto Alegre e então se aproxima da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Funda a Federação Espírita ali na André da Rocha, na antiga sede, inclusive com a sua contribuição financeira para aquela casa. E ele continua a sua tarefa com caravanas para o interior do estado para trazer os jovens para o espiritismo, porque ele entendia que o jovem também necessita do Evangelho de Jesus. Ele vai além,
ele vai para São Paulo, para o Congresso Espírita Nacional, ele vai para a Federação Espírita Brasileira, que naquela época era no Rio de Janeiro, e conclama a união e a unificação dos espíritas, porque naquela época cada casa estudava o que queria, não havia uma unificação de princípios, não havia uma união de entendimentos. Então ele é parte ativa no Pacto Áureo, que é uma regra de comum acordo entre os espíritas do Brasil de unificar a doutrina, de ter os mesmos entendimentos, de levar os mesmos estudos. Depois disso, ele faz caravanas pelo Norte e Nordeste, levando conhecimento, sugerindo a abertura de casas espíritas. Em setembro deste ano, eu estive na Parnaíba e eles me disseram o seguinte: aqui tudo começou depois das caravanas de Francisco Spinelli e seus companheiros. E eu fiquei muito feliz, é claro, de ouvir aquela história. Então, um espírita gaúcho saiu daqui e fundou casinhas espíritas no Nordeste, no Norte. Um homem comum, cheio de problemas, de dificuldades, fundou a gráfica da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Comprou um equipamento gráfico que depois não funcionou e foi doado ao Dias da Cruz, Sociedade Espírita Dias da Cruz. Fundou a Livraria Espírita da Félix, que antes tinha o seu nome. Esteve em todas as feiras do livro. No ano passado, eu tive a alegria de estar presente na premiação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, como ela e outra banca, a segunda banca que fez parte de todas as feiras do livro. Este ano foram 71 feiras e a Federação Espírita do Rio Grande do Sul fez parte de todas elas. Então o livro nos narra, muitas vezes, Francisco Spinelli caminhando pela Praça da Alfândega, recebendo os leitores, intuindo, sorrindo com a divulgação da doutrina espírita. Mas esta obra começa com uma história muito antiga, lá no século XIV, de um menino num orfanato, cheio de dores, de sofrimentos, mas já com o coração resignado. Um menino que perde os pais para a guerra, um menino que é adotado por outra família, um menino que se transforma num frei. Naquela época, o seu caminho era exclusivamente a religião. Ele não queria casar-se, ele queria se dedicar exclusivamente a Jesus. E assim o fez, mas caiu nas garras da Inquisição e suportou o sofrimento até a morte, com galhardia, com coragem, entregando-se a Jesus. Eu deixo a vocês a história de Frei Joaquim neste livro. Um frei que desafiava o sistema para ajudar os pobres. Quando os outros tentavam lhe impor a reclusão, a distância do povo, ele dava um jeito de praticar a caridade, de levar o pão aos necessitados, de fazer a sua parte. Mais adiante, em outras existências, ele vem a ser jesuíta e desembarca em determinado período nas terras do Brasil. Ele não nos traz o nome exato desse jesuíta, deixa algumas informações para que nós possamos, quem sabe, pesquisar e chegar a alguma conclusão. Porque um dos pedidos de Francisco Spinelli para que Eurípides ditasse esta obra é que ele não se sobressaísse demais. Então, algumas informações não foram trazidas, porque ele quer que apareça o Evangelho de Jesus. Mas ele veio para o Brasil como jesuíta. E tem uma passagem dele na selva em que ele sente uma voz dizendo a ele: não sairás mais daqui. E ele sabia que naquela existência viria a desencarnar no Brasil e que nas próximas também reencarnaria muitas vezes por aqui. Vamos encontrar a história de Spinelli à época de Kardec. Sim, ele estava lá, reencarnado. Esteve junto de Kardec em alguns momentos. Teve alguma influência
na vida física, na codificação espírita, mas Eurípides nos diz que ele muito mais influenciou na espiritualidade. Previamente à codificação espírita, ele teve grande responsabilidade em muitos dos textos das obras básicas que chegam hoje até nós. O jesuíta daquela época convive com um índio que nós conhecemos, Sepete Araju, que naquela época não era Sepé, mas já era um espírito de extrema coragem e doçura, que defendia a paz. Um índio que sempre dizia assim: eu cultivo a paz, eu defendo a paz, porque a paz vem de Jesus. Então esta história nos faz perceber a importância de vivermos em paz. A história de Spinelli nos destaca também a importância dos vínculos familiares. Vamos verificar que passa nesta história existências de Cecília Rocha. Quando Spinelli estava quase desencarnando nesta última existência, ele conheceu uma jovem evangelizadora, Cecília Rocha, que muito trabalhou no ESD e na evangelização, pois eles já eram espíritos familiares de antigas épocas. Vamos descobrir neste livro qual o vínculo entre esses dois espíritos que até hoje trabalham juntos. Além disso, Spinelli tem há muitos séculos a programação para a escrita. E ele nos traz a importância do livro. Tem uma frase no livro que diz mais ou menos assim: quando nós escrevemos, as palavras não se perdem. Nós podemos ouvi-las novamente, no âmago da nossa alma, nos mais diversos momentos. Então, a importância de divulgar a verdade de forma escrita, por meio do livro, porque a escrita não se perde, está sempre à nossa disposição. E nós temos todo esse legado da doutrina espírita nas obras básicas escritas para nós, e nem sempre nós estudamos. Muitas vezes não lemos, deixamos para depois. Está sempre ali a palavra da verdade sendo repetida inúmeras vezes. Quantas vezes nós necessitarmos ouvir? Então, Francisco Spinelli nos traz o exemplo da coragem, da fé. Numa época em que não havia recursos, ele desbravou o Brasil inteiro, unificando e divulgando o Espiritismo, levando para todos o Evangelho de Jesus. E desde as mais remotas épocas, o desafio da Inquisição, o desafio dos jesuítas, porque como jesuíta, novamente, ele morre de maneira violenta e vai se resignando, se pacificando cada vez mais. Ao tempo de Kardec, ele já está reencarnado num grupo familiar muito grande. E nesta última existência, lhe é apresentado um projeto misto, em que ele serviria a Jesus, mas também a um grande grupo familiar. E às vezes nós pensamos que não é possível. Como eu vou trabalhar na casa espírita se eu tenho família? Isso é para Chico Xavier, que era solteiro, para Divaldo. Spinelli teve 14 filhos, teve esposa. Eles moravam aqui no bairro Glória, ali naquela casa que hoje se chama Francisco Spinelli, Centro Espírita Francisco Spinelli, que depois foi doada. Então ele viveu a sua vida com a dona Dulcina, uma mulher nobre, que também está neste livro, em Histórias Passadas, na sua existência. Eles tiveram 14 filhos, 8 desencarnaram precocemente. Ele trabalhou profissionalmente, ele mudou de profissão inúmeras vezes e ele conseguiu deixar todo esse legado. Então, isto para nós é um exemplo, que nós também somos capazes. Nós também conseguimos, nós também podemos divulgar o Evangelho de Jesus, nós também podemos vivenciar e divulgar a paz como homens no mundo, como seres imperfeitos. Mas o livro vai além, nos traz Spinelli ao tempo de Jesus, atravessando desertos, com antigos pergaminhos nas mãos.
Deixo para vocês lerem a história, não posso contar tudo, mas ele estava lá. A época de Jesus, Francisco Spinelli já divulgava a verdade aonde conseguisse chegar, já levava de maneira mesmo precária a escrita da verdade. Muito antes de Jesus é narrada uma história neste livro de Francisco Spinelli juntamente com Eurípides Barçanufo, o apóstolo de Sacramento de Minas Gerais, os dois juntos, adquirindo conhecimentos. Então, às vezes, a preparação do espírito vem de séculos, de milênios, e ele passa pela vida de forma simples, no anonimato, sem grandeza, sem destaque, fazendo o seu trabalho, fazendo a sua parte. Porque quando Spinelli estava vivo, isto tudo não vinha à tona. Ele simplesmente trabalhou. Ele foi presidente da Federação Espírita de 1952 a 1955. Por que pouco tempo? Porque desencarnou. Porque a espiritualidade precisava dele lá, no outro plano, para continuar com esta programação. Então não importa se ele foi presidente da Federação Espírita apenas 3 anos. Ele trabalhou muito mais do que muitos presidentes que o foram por várias décadas. Porque ele fez aquilo que lhe tinha sido dado como missão. Ele cumpriu com a sua tarefa. Tem alguns lemas de Spinelli que nós temos que destacar. Ele sempre dizia: esta terra tem homens bons. E ele está certo. Esta terra tem homens bons. A maioria de nós somos homens bons. Homens no mundo cumprindo seus deveres. Esta terra tem homens bons. Capazes de trabalhar, de elaborar um plano de ação para a elevação da humanidade. Somos homens bons. Não somos criminosos. Cumprimos nossos deveres. Homens bons. Espiritismo é trabalho. Outro lema de Spinelli. E ele trabalhou sem cessar. E quem está numa casa espírita sabe. Espiritismo é trabalho. É a exposição, é o grupo de estudo, é o passe, é o acolhimento de cada um de vocês que chega, é o socorro necessário, é o atendimento fraterno. Mas o que não é trabalho? A nossa vida é trabalho. Todos aqui, com certeza, têm dificuldades, assim como Spinelli teve. Todos aqui têm suas lutas, suas dores e continuam fazendo a sua parte em relação àquilo que lhes é confiado. Então, a nossa reencarnação é trabalho. Trabalho no bem, trabalho com Jesus, trabalho com a nossa família. Tem uma outra frase de Spinelli que diz assim: é sublime a lição da semente. Ela se fende, se elimina, vejam bem, a semente se fende, estoura, se elimina para permitir o surgimento de um novo ser. Assim somos nós, continuamente. Nós vamos florescendo, nós vamos germinando, nós vamos aprendendo até nos transformarmos num novo ser. Vencer um ciclo de dor, vencer uma dificuldade, vencer um bloqueio e germinar para uma nova fase. Todos nós precisamos vencer o homem velho, vencer o cansaço, vencer a mágoa, vencer a dificuldade, perdoar e prosseguir e fazer a nossa parte. Spinelli afirma que o amanhã consiste na fé vivenciada no amor e na caridade. Na caridade. Fazer o bem. Ah, mas eu não tenho recurso para fazer caridade. Todos nós temos inúmeros recursos. É um aperto de mão, é um abraço, é um sorriso, é o calar para não criticar, é o perdoar a ofensa, é o fazer a nossa parte, é o colaborar numa ação, é fazer aquilo que nós sabemos fazer de melhor. Isso é caridade. É dar espaço para o nosso próximo viver, assim como nós vivemos. Spinelli tem ainda o seguinte lema: amar a todos, servir a todos, perdoar a todos, todos,
como diria o Daniel quando vem aqui, é para amar todo mundo. Tem uma frase que o Daniel sempre usa quando faz palestra aqui: amar todo mundo, todos, principalmente aqueles que me provocam, aqueles com os quais eu não tenho afinidade, aqueles que me magoaram, aqueles que me desafiam, aqueles que são os mais difíceis na minha existência. Servir a Deus. Então, são breves pinceladas deste espírito que lá na obra do Divaldo, lá da pandemia, no rumo do mundo de regeneração, Divaldo nos traz Spinelli atravessando o Brasil no plano espiritual, juntamente com Eurípides Barçanufo, em socorro daqueles que foram atingidos pela Covid-19. Então, já era uma preparação desse espírito para nos socorrer à época da enchente. Tem uma passagem do livro em que ele narra que ele vai pessoalmente à casa de uma trabalhadora da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que teve a casa extremamente atingida. Essa trabalhadora foi uma das primeiras a ler a obra e se identificou. E ela me disse assim: agora eu entendo, porque eu estava em desespero, mas depois de uma noite de sono, eu não sabia o que havia acontecido, porque eu amanheci cheia de esperança, eu amanheci cheia de confiança. Então agora eu compreendi o que aconteceu. Foi a visita de Spinelli. Então a visita de Spinelli, de Alba Salcedo, de Cecília Rocha, de todos esses espíritos, do próprio Eurípides, que estão sempre nos socorrendo. Porque nós somos todos irmãos. Então, assim como nós, eles já estiveram aqui reencarnados. Eles continuam entre nós. E Eurípides conclui a obra nos dizendo que todo aquele que quiser sentir Spinelli, que silencie nos corredores da nossa Federação Espírita, que vai ouvir os passos leves dessa caravana, vai sentir o perfume de flores e uma psicosfera de paz, de fraternidade e de amor. Porque Francisco Spinelli é esse ceareiro de Jesus. Já o era quando Jesus esteve na Terra. Continuou sendo a época da Inquisição. Prosseguiu depois como jesuíta. Veio junto com Kardec. Esteve presente nos dois planos, em todos os momentos da revelação do Espiritismo. Migrou para o Brasil, a pátria do Evangelho, esta terra miscigenada que nos proporciona a liberdade de crença. A disseminação das obras dos Espíritos. Recentemente estivemos no Congresso Espírita Mundial em Punta del Este. E a informação que mais nos surpreende que veio desse encontro é que o Brasil é o único país que tem fartura de livros espíritas. Porque os outros países não têm autores. O Uruguai tem um autor. A Europa não tem autores espíritas. Todos os livros que vão para a Europa são de Divaldo, Chico, Raul e alguns outros. A América Latina não tem livros. O Uruguai até agora, nesse encontro, nesse congresso, não tinha as obras básicas em espanhol. Nós somos imensamente ricos, graças a Francisco Spinelli, que foi preparado na espiritualidade, como nos conta esta obra, por muitos anos em literatura transcendental e que trabalha junto com Antônio Vieira em prol da formação de escritores espíritas, para que nós tenhamos a verdade, para que nós tenhamos a divulgação da doutrina. Então, meditemos na riqueza que nós temos no Brasil, a liberdade de crença, possibilidade de estarmos no centro espírita, a fartura de livros que nós vamos adquirindo e não lemos todos, para nos melhorarmos. E como diz o Jorge Larrat, Brasil é a pátria do Evangelho, coração do mundo, pátria do Evangelho, porque depois desta existência, nós que temos algum conhecimento do Espiritismo, vamos reencarnar bem longe, em lugares onde esse conhecimento ainda não chegou.
para lá lançarmos essa semente e deixar ela germinar. Então ainda teremos muito trabalho pela frente. Fica então a recomendação da obra, que não é minha, é de Eurípides, que me foi ditada por Eurípides, mas que tive também a presença de Spinelli. Foi uma obra ditada em 40 dias. Enquanto eu escrevia 2 outras, veio a determinação para as outras nesse momento, e escreve, porque é agora. E Spinelli esteve muitas vezes ao meu lado, me intuindo, me trazendo cenas em sonho, me transportando para aquelas épocas com uma imensa simplicidade. Sabe aquele tio humilde, querido, quando chega do lado da gente? Era a sensação que eu tinha com a presença de Spinelli. Tal a sua caridade diante da minha pequenez. Então, que vocês possam ler, aproveitar as histórias de vida de Spinelli, mas acima de tudo levar para o coração de vocês, percebendo que cada um de nós faz parte dessa história, do Brasil que busca paz, desse coração do mundo, dessa pátria do Evangelho, desse projeto de caridade, desse projeto de divulgação da verdade. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Janete. Nós é que agradecemos por esta obra e especialmente por tu vires aqui hoje, na nossa casa, divulgá-lo. Quem tiver interesse em adquirir esse livro, está disponível ali no nosso posto de livros, e a Janete, depois do final do nosso trabalho, a Janete vai estar autografando para quem assim o desejar. Então, desejo ainda muitas felicidades para ti, que os espíritos de luz continuem a te iluminar sempre, para que tu traga sempre essas contribuições maravilhosas aqui para nós. Muito obrigado. Meus irmãos, então vamos para o segundo momento do nosso encontro. Convido os nossos médios, aplicadores de passe, para que possamos receber o passe aqui no salão. E nós vamos manter os nossos pensamentos elevados, podemos fechar nossos olhos, e convido a todos a me acompanharem numa prece, primeiramente agradecendo a Deus, agradecendo a espiritualidade amorosa que se faz presente aqui, por essa oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus, recebendo essas energias salutares, refazendo o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Que possamos retornar aos nossos lares com esse alimento espiritual que recebemos hoje, com coragem, com ânimo, com perseverança, com alegria e principalmente espalhando a paz e harmonia por todos os lugares por onde nós passarmos. Vamos agora lembrar também daqueles que não puderam estar aqui hoje, nossos familiares, aqueles que convivem mais intimamente conosco, que eles sejam também agraciados, que sejam visitados pelos Espíritos de luz, também recebendo energias de paz, de amor, de coragem. Que se porventura algum estiver com algum problema de saúde, que possa estar recebendo também nesse momento a coragem e o ânimo para transpor essa dificuldade de saúde ou outra que esteja enfrentando. Que os anjos de guarda estejam iluminando os seus caminhos, os seus passos, e eles recebam neste momento o nosso amor, o nosso carinho e o nosso desejo para que eles fiquem bem. Que o nosso lar seja higienizado, que cada cantinho da nossa casa
seja higienizado, receba mais pura luz, para que naquele ambiente reine a saúde, a paz e a felicidade. Por tudo isso, Pai, te agradecemos mais uma vez por esta oportunidade, que possamos retornar aos nossos lares em paz e segurança, e muito em breve possamos estar mais uma vez reunidos em Teu nome, te louvando, te agradecendo, manifestando a nossa alegria de nos sentirmos Teus filhos amados e capazes de realizar a obra para a qual fomos todos preparados. Que assim seja. Então, estamos encerrando o trabalho de hoje. Agradecemos a presença de todos, desejamos uma boa tarde, um bom fim de semana. E agradecemos também aqueles que nos acompanham aqui pelas mídias sociais. Fiquem com Deus, que assim seja.